Gente do céu, eu já tô, ó, prontinha. E você aí de casa, tá pronto também? Um ano de esperança pra gente, né? Já começamos 2021 com notícia boa. E aqui também tem coisa boa chegando, porque tem receita nova e receita deliciosa. Então, peguem papel e caneta ou celular e já anote aí os ingredientes, porque hoje nós vamos fazer um pão napolitano. Manteiga, açúcar, ovo, fermento fresco, sal, farinha de trigo e água. Gente, então esses são os ingredientes para a nossa massa, para a massa do nosso pão napolitano. A gente vai começar pela massa e depois eu passo para vocês os ingredientes do nosso recheio. Recheio, gente, é aquela coisa assim, a gente sempre coloca o que gosta. Eu tenho aqui um norte e aí você vai incrementando. Então vamos colocar a mão na massa primeiro e só depois a gente vai partir para rechear. Como que vai ser aqui a nossa massinha? Vocês viram que eu estou usando um fermento fresco, né? Esse fermento fresco, a gente vai dissolver ele com a água. Nossa água tá morninha. Não precisa ser uma água quente demais, tem que ser uma água morna. Então, morninha, você vai colocar aos poucos e já vai mexendo aqui com a ajuda de um fouet ou, se não, a ajuda de uma colher. Mas o interessante aqui, o importante é você ir mexendo mesmo para dissolver. Então adiciona a água aí aos pouquinhos e vai mexendo para a gente dissolver esse fermento por completo, porque a gente quer uma massa bem fofinha. E o bom desse pão, gente, que é um pão recheado, vocês podem fazer aí esse pão até para vender. Uma ideia aí para vocês de vender esse pão. Ajuda aí, né, nas finanças. Pode ser aí uma rendinha extra para vocês. Então a gente já dissolvi completamente, ó, dá para vocês perceberem? Não tem nadinha aqui. E aí eu vou pegar uma parte da nossa farinha de trigo. A gente colocou aí para vocês os ingredientes, são 500 gramas de farinha de trigo aproximadamente. O que eu gosto sempre de falar para vocês? Farinha de trigo pode ser que tenha mais seca ou mais molhada. E isso vai gastar menos ou mais. Sempre deixa um tanto a mais separado, vocês podem utilizar um pouco ou não. Então, minha dica para vocês, tem aí o tantinho de farinha de trigo da Só Trigo, que vai deixar suas receitas maravilhosas. É uma dica importante aí, dica da Janaína para vocês. Vou colocar uma parte, que é uma xícara de farinha de trigo e mexer. Vou mexer bem. E aí, eu já vou adicionar aqui nessa nossa massinha, é quase uma isca, né, aqui desse fermento, para trabalhar o nosso fermento. E agora eu vou adicionar aqui as 3 colheres de sopa de açúcar, nessa nossa misturinha aqui. Então, depois que a gente já mexeu aqui a nossa misturinha, 20 minutos descansando, vai descansar os 20 minutos. Vou colocar aqui o fouet, vou pegar um paninho. Descansou os 20 minutinhos, eu já vou voltar com ele prontinho pra gente terminar a nossa massa. Então, daqui um pouquinho eu já volto com ela prontinha para finalizar. Então, já deu os 20 minutos, né, que a gente colocou aqui o nosso fermento para agir. Ó, é esse o resultado que vocês precisam ter aí na casa de vocês. Depois que fez isso, que a gente já produziu aí essa fermentação, agora vem a parte que a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Como que a gente vai fazer? Colocar o restante da farinha de trigo, vou mexer com a ajuda do fouet, se você não tiver, já disse, mexe com uma colher e depois com a mão, porque não tem jeito de fugir não. Vamos colocar aqui a farinha de trigo aos poucos. Já vou colocar aqui, ó, a nossa manteiga. Tá em temperatura ambiente a manteiga. Manteiga com sal, tá? Já coloquei a manteiga, vou colocar também o ovo. Um ovo aqui, ó. Ah, vocês viram aí? Profissional para quebrar ovo. Vou adicionar o restante da farinha de trigo aqui.
Já vou acrescentar o sal. Agora você arregaça as mangas aí na sua casa e ó, mão na massa. Minha massa ainda gruda na minha mão, mas ela desgruda com facilidade. Esse é o ponto que eu preciso para deixar descansar mais 30 minutos. Gente, estou esperando a massa do nosso pão crescer aqui, mas vou para um rápido intervalo comercial. E você, não sai daí não, tem muita coisa boa no programa de hoje ainda.